Estou preparando aqui próximo pacote de dados. Acho que vai dar bom. Preciso ajustar a conexão. 3, 2, 1 e foi. Agora sim. Agora eu tô aparecendo mais gente e menos robô. Isso aqui é a segunda metade da década de 2000. 2006 a 2010. Estado Imperial Japonês. A base para 2 megas, a Lone Eagle e o Vitas. 2006. O Japão domina os noticiários. Existem poucos eventos em 2006 que consideramos importantes para os nossos propósitos. E a maioria deles envolve o Japão. O primeiro foi em 10 de abril, quando o governo japonês lançou uma série de satélites de células solares em órbita. Esses satélites convertiam a luz do Sol, que constantemente recebiam em eletricidade, e a eletricidade era transmitida para a Terra. O Japão solucionou seu problema cada vez pior de energia, de forma simples e eficiente. Lembra do Ghost que eu mencionei na vez passada? Chapa. Esses são os aviões suborbitais de primeira, e os Estados Unidos precisavam de um só deles. Foi exatamente o que aconteceu quando a Boeing anunciou seu transporte civil de alta velocidade. Não é tão maneiro e espantoso como o Ghost, mas o TCAV se torna o pilar do trajeto Japão a Seattle dentro dos próximos 6 anos. Após anos de batalhas jurídicas e assegurando todo o seu negócio na linha, a Texas Instrumentos finalmente vence seu processo contra a Miroyama Electric em 17 de outubro. Dentro de dias, a corte japonesa ordena que todos os ativos da Miroyama sejam desempossados e entregues à TI, e cada executivo da Miroyama deveria cometer seppuku para recuperar a honra perdida. No mês seguinte, em 17 de novembro, a Coreia do Norte lançou um ataque nuclear surpresa no Japão. Felizmente para o Japão, as ogivas falharam na detonação e, em resposta, o Japão aumenta seu apoio para a Segunda Guerra da Coreia. Até o fim do ano, a Coreia do Norte desaparece e o Japão se refaz no Estado Imperial Japonês. 2007. Traficantes de drogas corporativos. O maior evento a acontecer nesse ano foi a fundação da corporação Oro pelos 3 maiores cartéis de drogas do México. Parece que os cartéis de Medellín, Masaya e David andavam investindo na região local por um bom tempo com os lucros do seu tráfico de drogas extremamente lucrativo. Em 2007, eles já haviam se tornado o maior investidor da região, e sua maior aquisição foi um desenvolvedor de recursos em Villahermosa. Isso se provou extremamente lucrativo, e vocês vão ver o motivo no ano que vem. 2008. A Ouro tira sorte grande 2 vezes, as sementes da Lone Star, e Bester perde a presidência. Em 4 de março, a Corporação Ouro anunciou o descobrimento de uma fonte de molibdênio no valor de dezenas de bilhões de dólares. É uma vitória e tanto para a Ouro. Eles andavam silenciosamente comprando os desenvolvedores e instalações necessárias para explorar essa descoberta meses antes do acontecimento. Com essa explosão repentina de dinheiro, lembrando que isso é em adição ao tráfico de drogas, a Ouro expande o seu portfólio por toda a América Central. No Texas, talvez em resposta à expansão da Ouro, são entregues novas leis sobre as milícias e seus usos em 18 de abril. A nova lei basicamente permitia a grupos de milícias de civis armados a auxiliar as forças da lei em manter a paz. Esse é o primeiro de muitos passos na direção da Lone Star que conhecemos e odiamos hoje em dia. Eu mencionei que a Ouro tirou a sorte 2 vezes, né? Então, a segunda vez veio em junho
quando diversos países centro-americanos abandonaram suas posições em tratados internacionais em relação à violação de direitos autorais. Com a violação de direitos autorais efetivamente legalizada nesses países, a Ouro entra e se coroa rei dos piratas da internet. E começa uma distribuição em massa de material anteriormente protegido por direitos autorais. Dia 23 de agosto trouxe o colapso do governo da coalizão alemã. Parece que o povo andava revoltado com um governo que não foi capaz de protegê-los do lixo tóxico e gás que estava tomando conta do seu país. Conforme o governo enfraquecia, o enfrentamento nas ruas se tornava cada vez mais comum. E ódios e feudos antigos ressurgiram, acimentando o caminho para os estados aliados da Alemanha, que eventualmente se tornariam. E, para surpresa de ninguém, o presidente Baxter dos Estados Unidos é derrotado na eleição de novembro e substituído pelo presidente Jesse Garrett. 2009. A França entra em fusão e os Estados Unidos pioram o dilema indígena. O desastre nuclear rugiu de novo na Europa em 4 de março, quando os sistemas de resfriamento primário e secundário do reator nuclear Cattenom-Gal falham, levando a uma fusão nuclear. Uma nuvem de gás radioativo se espalha pelo leste da França e oeste da Alemanha. Essa nuvem mata 35 mil quase imediatamente e mais 100 mil ao longo dos próximos meses. 2 meses mais tarde, em 5 de maio, a United Oil recebeu os direitos à terra de 1/4 das terras dos parques nacionais dos Estados Unidos e 1/10 das reservas nativo-americanas restantes e já exploradas. Não precisa nem dizer que o movimento soberano ameríndio ficou puto da cara e começou a planejar uma retaliação. Essa retaliação tomou a forma de uma ocupação contra a instalação de lançamento Shiloh da Força Aérea dos Estados Unidos no noroeste do estado de Montana, em 18 de setembro. Acredita-se que a ocupação foi bem sucedida graças à ajuda interna fornecida por um tal de Major John Redburn, um Sioux nativo. Então eles ameaçaram lançar os mísseis a não ser que o governo do ZEUA, devolvesse. Então eles ameaçaram lançar os mísseis a não ser que o governo dos Estados Unidos devolvesse toda a terra que tinham entregue às corporações. Os Estados Unidos tinham 10 dias para obedecer. O presidente Garrett estava incapaz ou indisposto a negociar com terroristas, então o tempo passou lentamente para aqueles dentro da instalação de lançamento. E então, em 28 de setembro, uma equipe de ataque Delta dos Estados Unidos invade o silo e executa todos os ocupantes do MSA, mas não antes que eles lançassem um míssil nuclear contra a Rússia. O presidente Garrett tentou assegurar ao presidente russo Nikolai Tchelenko que esse foi um ataque isolado de terroristas e não os Estados Unidos tentando começar a Terceira Guerra Mundial. Tchelenko ficou, claro, suspeito ao ouvir a lista do presidente Garrett de coisas que deram errado. Códigos de detonação que falharam, sem interceptadores na área e assim por diante. A Rússia coloca suas forças em alerta total. Divisões de tanques entram em posição para avançar sobre a Europa. Silos russos foram preparados para a retaliação e a população foi movida para abrigos nucleares. 2 horas após a primeira ligação de Garrett para Moscou, o presidente Tchelenko retorna e diz que a situação foi resolvida. Não havia evidências das ogivas atingindo seus alvos, e o Eagle One, o tal míssil nuclear, nunca mais foi visto. O governo dos Estados Unidos decidiu que estavam por aqui com esses índiozinhos irritantes e em 28 de outubro o ato de reeducação e realocação nativa-americana entra em vigor. Isso permite ao governo dos Estados Unidos deter qualquer um que eles achem que possa estar relacionado ao MSA e internar essas pessoas em campos de concentração. Uma lei similar passou no mesmo dia no Canadá. No entanto, o ato de Nepean foi um passo além, desempossando todas as terras pertencentes à tribo Inuit.
2010. Vitas e sementes de mais uma mega. Em 20 de janeiro, os Estados Unidos pegam a deixa do Ato de Nepean e desempossam todas as terras restantes dos nativo-americanos. Mas essa é apenas uma nota de rodapé para a referência futura, porque a grande estrela de 2010 é o vírus por indução tóxica de alergia sintomática, também chamado de Vitas. Seu começo foi na Índia em 10 de fevereiro. Uma doença que vinha do nada e tornava o hospedeiro alérgico a praticamente tudo, matando o hospedeiro a inflamar os pulmões até o ponto de sufocar. Ela foi apelidada de A Colheita de Cali e matou 450 milhões dos seus cidadãos. Dentro de semana, o vírus, que ganhou o apelido de Vitas pela comunidade global, alcançou cada nação desenvolvida no mundo, matando, no fim das contas, 1/4 da população mundial ao longo dos 2 anos seguintes. As pessoas morriam tão rápido que piras funerárias se tornaram en vogue na Europa, enquanto o México preferiu o método de queimar bairros inteiros para impedir a propagação. Em 22 de junho, o estresse do Vitas e o recente desastre nuclear se combinam para destruir a economia da França. A França enfrentou as corporações com vontade, mas essa foi a ruptura na represa que precisavam para inundar todo o país. E elas aproveitaram com força. Em 16 de setembro, o CEO recém-nomeado da BMW, Michel Bellois, reestrutura o império da empresa e reentrega a Sader Munitions e a Krupp Manufacturing em seu portfólio. Aqui estão as sementes do que se tornaria a maior megacorporação do sexto mundo. Do outro lado do Atlântico, no Canadá, secessionistas quebequenses finalmente têm seu desejo realizado no Dia das Bruxas. Quebec se separa do Canadá e se estabelece com seu próprio governo. E é aqui que eu preciso parar por hoje, chapas. Não tem espaço suficiente para começar a falar de 2001. Considerando que temos o despertar, a ego, 2 dragões aparecendo, a maré negra, etc. Já não vai sobrar espaço. Então, continuo na próxima. Falou.